Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de Neuroradiologia da disciplina Propedêutica Médica Avançada. Na aula de hoje, nós vamos falar dos principais métodos de imagem na avaliação do sistema nervoso central e abordar também os acidentes vasculares encefálicos, além do traumatismo crânioencefálico. Diversos exames de imagem podem ser utilizados para avaliação do sistema nervoso central, e aqui nesse slide nós temos os principais deles. O nosso curso irá enfocar principalmente a tomografia computadorizada como método base ou como exame-chave para a maioria dos diagnósticos, e também vamos falar sobre a ressonância magnética. Esses dois métodos seccionais são os mais utilizados na prática clínica atual para avaliação do sistema nervoso central. Rapidamente falando sobre a radiografia simples do crânio, é um exame que hoje em dia tem um uso bastante limitado, com poucas indicações, mas que em algumas alterações morfológicas, suspeitas de trauma, ou suspeitas de fraturas, e na evidenciação de algumas calcificações patológicas, pode ser útil. Especialmente em locais que você não tem acesso a outros métodos, pode ser um exame inicial. As duas incidências básicas são parecidas com as incidências que vocês já viram no tórax, então a incidência posterior anterior e a incidência em perfil ou incidência lateral. A avaliação das radiografias de crânio deve incluir a identificação das suturas, como podemos ver na imagem em PA, marcado em lilás, a sutura sagital, na imagem em perfil, marcado em azul, a sutura coronal, e na imagem em perfil ainda, marcada em verde, a sutura lambdoide, também identificada na imagem em PA. Além disso, podemos identificar algumas impressões que acontecem na calota craniana, umas hipodensidades, umas áreas mais transparentes, marcadas aí em preto, que correspondem a impressões vasculares. Então, na superfície interna da calota craniana, nós temos a passagem de alguns vasos que acabam por tornar essas regiões um pouco mais delgadas e com essa imagem transparente na radiografia. Podemos ver também a região da cela túrcica, marcada em vermelho no perfil, e que antes essa medida da cela túrcica tinha bastante importância na identificação de possíveis tumores dessa região, como os macroadenomas. Hoje em dia, nós identificamos cada vez mais tumores muito pequenos nessa região, então que apresentariam-se com radiografias normais. E além disso, nas radiografias de crânio, temos também a avaliação dos seios da face. Apesar de existir uma rotina radiográfica para a avaliação dos seios da face, no crânio nós também podemos vê-los, Então, aí marcado de amarelo, seio frontal, também os seios maxilares, bem como a região de células etimoidais e seios esfenoidais. A tomografia computadorizada é hoje em dia um dos principais exames para avaliação do sistema nervoso central. Essa primeira imagem é uma tomografia muito antiga, de 74. Reparem que mesmo que muito pixelada, ainda assim nós podemos identificar a presença dos ventrículos, identificar o parênquima encefálico, algo que não é bem visto nas radiografias, e ali apontado por essa seta azul, alguma alteração aparentemente relacionada à meninge, possivelmente então meningioma, por exemplo. Já as tomografias mais recentes, reparem que essa aí é uma boa tomografia da década de 90, mas as de hoje em dia são desse mesmo padrão ou ainda melhores. Nos permitem melhor diferenciação entre o que é a substância cinzenta, substância branca, a identificação dos ventrículos laterais, bem como do terceiro ventrículo, do quarto ventrículo e dos sulcos, como uma hipodensidade. Além disso, nos permite uma boa avaliação da região dos núcleos da base e insular, então ali demarcada com esse círculo em azul. A TC passou por uma série de evoluções, e aí nós temos uma imagem de uma das primeiras tomografias, junto ali ao lado o engenheiro britânico Hounsfield, que é quem dá nome às unidades de densidade que utilizamos para tomografia. Hoje em dia o aparelho é mais parecido com esse da segunda imagem, com um gantry maior, ou seja, com uma área por onde o paciente passa para fazer o exame de maiores dimensões, e também com mais tecnologia, obviamente. Nos exames seccionais, nós temos a possibilidade de avaliar as diferentes estruturas do corpo
em diversos planos. E aí é muito importante que a gente relembre esses planos. Então, um corte transversal é chamado de corte axial e nos dá essa imagem. Essa imagem axial ou transversal, ela deve ser avaliada quando você está olhando o paciente desse jeito aqui, né, no monitor ou num filme impresso, como se o paciente estivesse com a cabeça para dentro do computador e os pés próximos a você. Além disso, a barriga voltada para cima, né? Ou seja, em decúbito dorsal. Dessa forma, avaliando desse jeito, eu espero que vocês tenham conseguido imaginar que o lado direito do paciente é esse lado apontado pela letra D. Isso é uma padronização. Vocês vão reparar que coincide com o que a gente vê, por exemplo, na radiografia de tórax. O lado direito do paciente também seria ali naquele lado da imagem, né? Nesse lado do monitor. Então, isso é uma padronização para todos os exames, tomografia, ressonância, até mesmo para o ultrassom, bem como as radiografias. Quando o paciente está nessa posição aí, é sempre a direita dele vai ser essa parte direita do monitor. Da mesma forma, nós temos cortes coronais, e os cortes coronais é como se você interpreta como se o paciente estivesse de frente para você, com o rosto voltado de frente para você, e dessa forma o lado direito está marcado ali em D. Um outro plano de corte que nós temos é o plano sagital, que você interpreta como se o paciente estivesse de lado, né? E nesse caso a gente não consegue falar qual seria direita e esquerda, tem de comparar com os outros cortes para ter certeza. E esses são os cortes básicos, axial, coronal e sagital. A gente pode também fazer cortes oblíquos, que são variações desses cortes que estão aí na tela, mas esses três são considerados os cortes básicos. E a avaliação dos exames de imagem em diferentes cortes comprovadamente aumenta a sensibilidade do observador a possíveis alterações. Na aquisição dos exames, essa é a posição padrão que o paciente ficará. Então, em decúbito dorsal, normalmente com algum objeto, uma almofada, para estabilizar a cabeça, a região do crânio, durante a aquisição das imagens. Isso é mais importante para a ressonância magnética porque é um exame que demora mais tempo, né, cerca de 20 minutos, e os movimentos da cabeça eles podem atrapalhar a qualidade das imagens. Na tomografia, por outro lado, por ser um exame muito rápido, normalmente você tem menos problemas com artefatos de movimento. Durante a avaliação da tomografia computadorizada, nós fazemos uso de diversas janelas para avaliar diferentes regiões por exemplo, do crânio, né, como está sendo demonstrado aí. Isso já foi visto para outros sistemas, mas vamos pensar aqui no crânio. Então, o crânio ele tem uma região óssea, na calota craniana, temos áreas aeradas, como a região das mastoides e os seios da face, temos também áreas com densidade líquida, como os ventrículos e os sulcos, além do parênquima encefálico, dentro do qual nós também temos de diferenciar substância cinzenta e substância branca, por exemplo. Então, a avaliação de cada região dessas normalmente é favorecida por uma janela, que limita o grau de diferentes densidades de cinza, né, que nós temos aí na imagem. Então, reparem essa imagem, como ela está com uma janela para parênquima, os ossos são pouco visualizados, né, estão com uma imagem muito estourada, né, muito branca, mas nós podemos identificar a ponte, o cerebelo, ventrículo, ali o quarto ventrículo, pode ser visto nessa imagem. Por outro lado, na janela óssea, a gente praticamente não enxerga nada de parênquima encefálico, mas podemos identificar muito melhor os contornos ósseos, a cortical, à direita dá para ver que a região da mastoide está preservada, e aí à esquerda nós podemos identificar alterações ósseas, que na primeira imagem estavam presentes, mas tinha uma avaliação muito mais difícil. Então reparem ali, por exemplo, na região apontada pela seta laranja. Vocês conseguem reparar que essa região aí, esse osso da mastoide, ele não está tão aerado quanto o osso da direita. Mas é difícil, às vezes, de diferenciar o que está acontecendo nessa região. Na janela óssea, como apontado pela seta, fica bem mais evidente que há uma grande erosão óssea nessa região, com espessamento da cortical, né, e essa região fica melhor avaliada, então, nessa janela óssea. Eu vou fazer agora uma breve revisão da anatomia do encéfalo e
esse não é o objetivo da disciplina, é apenas para relembrar aqueles conceitos que vocês já tiveram, por exemplo, na neuroanatomia. Então, grosseiramente, nós podemos dividir o encéfalo em 5 lobos cerebrais: o frontal, temporal, parietal, occipital e a ínsula, que é um lobo mais interno e de grande importância nos eventos vasculares, e isso de uma forma tridimensional mostrada nesse slide. Além disso, nós temos uma série de estruturas. Não se preocupem com o nome de cada uma delas aí nessa imagem, porque eu vou reforçar as principais nos slides que se seguem. Mas por essa imagem, um corte axial, nós podemos ver que há uma região de substância cinzenta periférica, como é comum no encéfalo, uma região de substância branca mais central, e algumas como se fossem ilhas de substância cinzenta que estão deslocadas, que estão mais centralizadas também. Então, essa região aí, com muitas áreas cinzentas mais centrais, é chamada de região dos núcleos da base. Nós vamos passar agora por algumas imagens de tomografia computadorizada para relembrar esses conceitos anatômicos importantes. Reparem que esse é um corte bem cranial, lá na alta convexidade. Aquela imagenzinha pequena ali embaixo demonstra qual a altura do corte, e essa imagem é chamada de topograma. Então ela vai servir para nos guiar, para entender em qual altura estamos fazendo o corte axial. E aí nessa imagem o que nós temos é a substância cinzenta e a substância branca com boa diferenciação. Reparem que a substância branca é mais hipodensa do que a substância cinzenta. Então, às vezes o termo substância branca e cinzenta pode confundi-los na hora de avaliar a tomografia. Só que sabemos que a substância branca ela é mais central. Então, por isso, essa região mais escura da imagem é a substância branca, ok? Essa hipodensidade da substância branca se deve, provavelmente, a maior conteúdo de mielina, ou seja, um conteúdo com origem de gordura nessa região vai acabar fazendo com que a densidade do tecido como um todo seja reduzida. Agora, um corte um pouquinho mais caudal do que o anterior, nós podemos ver a região dos núcleos da base. Reparem que continuamos vendo diferenciação entre substância cinzenta e substância branca, mas que nessa parte baixa estão marcados aí, por exemplo, a cabeça do núcleo caudado, bem próxima aos cornos frontais dos ventrículos laterais. Temos também o núcleo lentiforme logo atrás, que é composto pelo putâmen e globo pálido, e essas duas regiões são também muito importantes na avaliação do AVC isquêmico. Há algumas áreas de hipodensidade que separam a cabeça do caudado do núcleo lentiforme e o núcleo lentiforme do tálamo. Esses são os braços anterior e posterior da cápsula interna. Agora um corte um pouco mais baixo, em que podemos identificar o terceiro ventrículo. Ainda que ele esteja com dimensões reduzidas, o terceiro ventrículo fica logo abaixo dos ventrículos laterais, e também podemos ver aí a tenda do cerebelo, justamente na transição. Tudo que está dessa imagem para cima é chamado de supratentorial, tentorial relacionado à tenda do cerebelo. Ok? E agora, nessa imagem bem caudal, nós temos a região da ponte e do cerebelo. Reparem ali que nós temos demarcado ali o pedúnculo cerebelar médio, que liga essas duas estruturas, a ponte e o cerebelo. Logo posterior à ponte nós temos o quarto ventrículo, e atrás do quarto ventrículo está ali demarcado o vermes cerebelar. Essa região dos núcleos da base é bastante importante, e por isso eu deixo aqui mais um slide com legenda para que vocês possam treinar as estruturas que estão evidentes aí. Eu vou deixar um material adicional com anatomia por ressonância magnética, porque realmente em 20 minutos é difícil de falar de tudo isso de uma só vez. Então aí nós temos os ventrículos laterais, a cabeça do núcleo caudado, a região do núcleo lentiforme, que inclui putâmen e globo pálido, também a ínsula e até o tálamo também está sendo visto aí nessa imagem, apesar de não estar marcado. Reparem que dentro dos ventrículos laterais é comum nós termos calcificações. E essas calcificações, elas são fisiológicas, e estão relacionadas à calcificação dos plexos coroides, marcados em 38. Para fechar nossa revisão, nós vamos falar da vascularização do encéfalo.
É uma região nobre que tem um complexo sistema anastomótico que tem por objetivo evitar que uma obstrução pequena seja fatal para o paciente. Então, esse sistema é irrigado por dois sistemas principais, né? A circulação anterior, que vem da carótida comum, ramifica em carótida interna, uma de cada lado, e as carótidas internas vão gerar principalmente a irrigação dessa região média e anterior. Então, cerebral anterior e cerebral média, uma de cada lado. Da mesma forma, nós temos a circulação posterior, que está relacionada às artérias vertebrais, que vão juntar-se na artéria basilar e que dá principalmente os ramos para o cerebelo, tronco e também para essa região das artérias cerebrais posteriores, uma de cada lado. Esse sistema forma uma figura geométrica aí na região baixa do encéfalo, né, que é o polígono de Willis, e existem diversas variações anatômicas. Tem pessoas que têm artéria cerebral posterior com uma origem relacionada também à circulação anterior, por exemplo, quando temos uma comunicante posterior. Mas aí, como varia bastante na população, a gente tem de ficar pelo menos com os conceitos básicos, tá? Então, a irrigação arterial vai ser feita principalmente pelas artérias cerebrais anteriores, artérias cerebrais médias e artérias cerebrais posteriores. Além da anatomia, nós temos de entender como funcionam os principais processos patológicos no sistema nervoso central. Como no restante do corpo, várias vezes o que nós temos é um edema da região que está afetada por alguma doença. E esse edema ele pode se dar de duas principais maneiras, que são edema citotóxico e edema vasogênico. Eu vou explicar como eles são formados, porque eu acho que isso é interessante para a compreensão mais à frente de como a expressão radiológica vai acontecer. Então, o edema citotóxico ele acontece quando há uma redução ou ausência do suprimento sanguíneo para a região acometida. Quando falta oxigênio, ou seja, falta sangue para essa região, as bombas de sódio que estão na membrana das células param de funcionar corretamente, porque elas são bombas que dependem de ATP. Então, a ausência de oxigênio faz com que essas bombas acabem não funcionando direito, você tem acúmulo de sódio no interior da célula e, por consequência, acúmulo também de líquido, né? O líquido vai acabar entrando na célula. Isso faz com que as células fiquem inchadas, e é o que está sendo demonstrado com esse esquema aí de edema citotóxico. Então, células grandes, menor espaço entre as células do que o normal, e células maiores do que o normal. Tudo isso aparece para a gente na imagem, na tomografia, com uma aparência bem típica. Então reparem nessa imagem aí. Reparem que no hemisfério cerebral direito eu tenho uma hipodensidade e que não me permite diferenciar corretamente substância cinzenta e substância branca. Por que essa redução na diferenciação vai ocorrer? Porque a região da substância cinzenta ela é metabolicamente mais ativa. Ela tem os corpos neuronais, né? E essa região acaba sofrendo mais e primeiro do que a região da substância branca. Reparem também que a distribuição aí ela segue mais ou menos a região de vascularização. Então, a região da artéria cerebral média está hipodensa, mas a região da artéria cerebral anterior e posterior, à direita, está preservada. Então, eu tenho um edema citotóxico que respeita território vascular e com redução do ventrículo lateral relacionado, tanto no corno anterior quanto no corno posterior. Então, você está tendo aí um efeito de massa relacionado ao edema, porque, então, como nas outras partes do corpo também, o edema, né, esse inchaço, vai acabar causando um aumento do parênquima que está acometido. Por outro lado, nós temos também o edema vasogênico. E no edema vasogênico, o que você tem é um aumento do espaço entre as células, porém sem alteração de fato na membrana das células. Na maioria das vezes essas células têm tamanho normal, só que elas estão mais afastadas. Esse edema vasogênico ele acontece não no AVC isquêmico, mas sim em outros processos, como os processos inflamatórios, seja processo inflamatório infeccioso ou não, nas neoplasias, nas metástases também pode acontecer o edema vasogênico, bem como na desmielinização. Então, para a imagem, na tomografia, é mais ou menos fácil de diferenciar um do outro na maioria dos casos, né? Então, reparem ali que nós temos um aumento da diferenciação entre substância branca e substância cinzenta.
nessa região à esquerda, nessa segunda imagem. Apesar de ser um processo diferente, nós continuamos tendo inchaço cerebral, só que em vez do líquido estar dentro da célula, ele está fora da célula. Então reparem ali que o ventrículo lateral do lado esquerdo, nessa imagem, está reduzido se compararmos com o contralateral. Além disso, também você tem menos identificação dos sulcos nesses lugares que tem edema. Então aí nós temos um edema vasogênico. Só para ficar bem completo, nós temos ainda um outro tipo de edema, que é chamado de edema transudativo ou intersticial. Reparem nesse paciente da imagem do meio, nós temos aí então ventrículos laterais de tamanho aumentado e uma hipodensidade próxima aos ventrículos laterais, principalmente nos cornos anteriores. Então, esse é um edema que está relacionado apenas ao aumento da pressão dentro dos ventrículos, e aí você tem um transudato líquido que acaba extravasando ali para a região do parênquima adjacente, mas a localização desse edema é a dica que vai guiar, né? Então, é um edema, para a gente aqui, para essa primeira aula, mais direto. Ainda nessa parte introdutória de neurorádio, nós temos de falar da ressonância magnética. Aqui o objetivo vai ser focar na imagem e não no processo de formação, né, ou no processo de aquisição dessas imagens. Mas enfim, nós temos imagens ponderadas em T1 e em T2. No T1, reparem ali nas primeiras imagens que a substância branca é branca e a substância cinzenta é cinza. Okay? Então acho que isso deve ficar marcado. Toda vez que a substância branca for branca, você está de frente ao T1. Ok? No T2, o líquor vai brilhar. Então, dentro dos ventrículos, nos sulcos, no olho também, né, o humor vítreo vai brilhar. E tudo isso marca para a gente que nós estamos diante de um exame ponderado em T2. Isso que eu falei é a verdade para todos os exames. Porém, em algumas sequências, nós utilizamos variações do T2. E essas variações do T2 podem não mostrar líquido brilhando. É aí que fica um pouco mais difícil a avaliação. Mas eu vou detalhar isso nos slides que se seguem. Então vamos avaliar esse exame. Essa é uma ressonância magnética do encéfalo, corte axial, na alta convexidade, sequência ponderada em T2. Sabemos que é T2 porque o líquor brilha, ok? O líquor é hiperintenso. Bom, com o T2, nós podemos identificar bem os sulcos e bem as regiões que têm líquido, mesmo o líquido de edema. Então, no parênquima encefálico, se houver alguma região com edema, o T2 normalmente mostrará. Mas, regiões que têm muito líquor e edema, um muito próximo do outro, essas duas alterações podem acabar uma dificultando a visualização da outra. Reparem nessa imagem, há uma alteração aí, mas o T2 está, de certa forma, dificultando a sua avaliação. Então, por conta dessas dificuldades, foi criada uma sequência que é ponderada em T2, como se fosse uma variação do T2, mas que a gente anula o sinal do líquor. Vocês sabem que na ressonância nós podemos anular, por exemplo, o sinal da gordura e também podemos anular o sinal do líquor. Essa sequência chama-se FLAIR. Então aí nós temos a imagem FLAIR do mesmo paciente adquirido no mesmo dia, e aí podemos ver então um edema muito próximo da cortical, na região parietal direita, e esse edema está sendo apontado pela seta branca. Reparem que, tirando o líquor da imagem, fica bem mais fácil de identificar esse edema. Mas vocês podem estar se perguntando por que isso é uma imagem T2, o FLAIR, né, e não uma imagem T1. E daí, aquela diferenciação do último slide passa a ser muito importante. Reparem aqui, essa é a substância branca, e a substância branca está escura no FLAIR, porque o FLAIR é uma ponderação de T2. Do outro lado, a mesma coisa acontece, ok? Então, se a substância branca for branca, estamos falando de T1. Se o líquor brilha, é T2. Se o líquor não brilha, pode ser T1 ou T2. E aí a gente vai olhar para a substância branca novamente, ok? O FLAIR, ele apaga o líquor, mas não vai apagar a água que está presente, por exemplo, em edemas vasogênicos, edemas totóxicos, não vai retirar alterações de hiperintensidade inflamatórias, de tumores ou de desmielinização. A ressonância magnética também nos oferece recursos para que saibamos se há facilidade ou dificuldade na passagem das moléculas de água por um determinado tecido.
Isso se dá por meio da sequência de difusão. Nessa primeira imagem, nós temos células de tamanho normal e com distanciamento também normal entre elas, e vemos aí os átomos de hidrogênio correndo livremente nesse meio. Já nessa imagem marcada, reparem que as células têm quebra na integridade da membrana, possivelmente relacionada, por exemplo, aos mesmos mecanismos que nós vimos para o edema citotóxico. Então, com isso, as células ficaram cheias de água e ficaram grandes, e por isso há dificuldade na passagem das moléculas de água, nas moléculas de água que estavam livres por esse meio. Então, aqui nós temos um exemplo de restrição à difusão. Nessa outra imagem marcada, nós temos mais um exemplo de restrição à difusão. Nesse caso, não está relacionada à perda da integridade de membrana, mas sim a um aumento na celularidade. Esse aumento da celularidade pode acontecer, por exemplo, em processos neoplásicos. Essas sequências de difusão elas são especialmente importantes na avaliação do AVC isquêmico em fases iniciais. Então, no início, o edema citotóxico ele não vai aparecer adequadamente na tomografia computadorizada do crânio. Normalmente esse edema aparece depois de 6 a 12 horas de evolução dos casos, mas às vezes nós precisamos de um diagnóstico mais rápido. Então a difusão vai demonstrar para a gente melhor quais são as áreas em que você tem dificuldade na difusão das moléculas de água e logo, né, num caso suspeito para AVC isquêmico, as regiões que nós teríamos então o edema citotóxico em fase inicial. A difusão chega a estar alterada com apenas 30 minutos dos sintomas. Então reparem aí que nós temos umas áreas de hipersinal cortical e na substância branca, na região irrigada pela artéria cerebral média, esquerda, e também com alterações nos núcleos da base, próximas ao tálamo, mas não incluindo o tálamo, além de ínsula e núcleo lentiforme. E reparem também que existe uma imagem ao lado, que é o mapa de ADC. No mapa de ADC, todas as áreas que estão restringindo a difusão na difusão, você tem uma correspondência com o hipossinal no mapa de ADC. Isso confirma para a gente que são áreas de alteração difusional, possivelmente relacionadas então a edema citotóxico. Bom, então nesse slide nós vamos juntar tudo que nós aprendemos até aqui. O paciente foi encaminhado ao PA com uma suspeita de AVC e o primeiro exame solicitado de imagem foi a tomografia computadorizada. Ao avaliar essa tomografia computadorizada, o plantonista achou que tinha uma heterogeneidade na região parieto-temporal ali à direita, com uma hipodensidade também, mas essa hipodensidade não era a favor da hipótese de edema citotóxico, logo de AVC isquêmico. Vocês conseguem entender o porquê? Então podem pausar o vídeo se precisar. Verifiquem ali que esse edema, apesar de existir de fato um edema, ele não reduz a diferenciação entre substância branca e cinzenta, na verdade aumenta. Então, quem olhou para esse exame imaginou que podia ser um edema vasogênico. E as causas de edema vasogênico são mais relacionadas às alterações inflamatórias, infecciosas e neoplásicas. Por conta disso, então, foi solicitada uma ressonância magnética para prosseguimento propedêutico e não foi o paciente submetido ao tratamento do AVC isquêmico. As duas imagens que eu mostro em seguida, então, são imagens ponderadas em T2. Novamente, eu não vou marcar aqui para que vocês possam parar o vídeo e procurar pelas alterações que eu estou falando, tá? Mas então aqui nós temos duas imagens ponderadas em T2, a primeira, obviamente, T2, porque o líquor brilha, e a última imagem ali é um T2, só que com aquele macete de você retirar o líquor, né? Então aqui a gente tem uma sequência flare. Em ambas nós podemos ver o edema vasogênico de uma maneira muito mais fácil do que na tomografia computadorizada, mas sem grandes outras alterações. Em seguida, então, foram feitas as outras sequências, as sequências ponderadas em T1. Então nós temos da esquerda para a direita T1 sem contraste e no meio a sequência T1 pós-contraste. Em ambas, se vocês olharem para a substância branca, ela continua branca, ok? E aí, então, na comparação do T1 pré com o T1 pós-contraste, nós podemos ver que realmente, no centro ali daquela região de edema vasogênico, há uma alteração nodular de realce bem irregular e heterogêneo pelo agente de contraste, com algumas áreas centrais que não realçam, então possivelmente áreas de necrose, certo?
E a última sequência ali é a sequência de difusão. A sequência de fusão é ponderada em T2, por isso a substância branca está escura. E vocês separam que há também uma restrição à difusão, e restrição à difusão é essa área hiperintensa. Essa área hiperintensa coincide com a área em que há realce pelo agente de contraste. Então, possivelmente, esse hiperrealce essa restrição à difusão está relacionada à hipercelularidade desse tecido. Então, o diagnóstico aqui era uma lesão tumoral, o glioblastoma, que nós vamos ver mais à frente também. Agora nós vamos ver mais um caso, dessa vez um paciente também com suspeita de AVC isquêmico, e nós vamos identificar todas as imagens da tomografia computadorizada sem contraste que ele fez. Esses cortes estão correndo de cima para baixo. Vocês podem avaliar com calma todo o vídeo. Muito bem. Então, quais as alterações principais evidenciadas nessas imagens? Reparem, eu peguei duas imagens-chave aqui, mas reparem que no território da artéria cerebral média direita, nós temos uma grande área de hipodensidade, com redução da diferenciação da substância branca com a substância cinzenta. Essa alteração ela tem efeito de massa, empurra a linha mediana para o outro lado, reduz o tamanho do ventrículo lateral e realmente aquelas partes da artéria cerebral anterior e da posterior não estão acometidas. Então nos faz pensar mesmo em um processo vascular. Já nessa outra imagem, nós temos aqui uma área hiperdensa dentro da região da artéria cerebral média direita. Essa hiperdensidade, esse é chamado sinal da artéria hiperdensa, ela aponta, é um sinal precoce do AVC isquêmico, apesar desse ser um AVC já de mais tempo, né? Mas é um sinal precoce. Normalmente acontece porque quando o trombo migra para essa região, assim que ele chega lá, quando está na fase ainda aguda e subaguda, o trombo é como se fosse um sangramento, então ele vai acabar causando essa imagem de hiperdensidade na tomografia logo na fase inicial. Então esses são os achados principais daquela tomografia computadorizada que realmente confirmam um AVC isquêmico relacionado à trombose proximal na artéria cerebral média direita. Vários outros exames podem ser utilizados para avaliação do sistema nervoso central. Isso foge um pouco ao escopo da aula. Mas eu vou mostrá-los aqui então rapidamente para vocês, para que pelo menos vocês tenham algumas imagens na cabeça do que seriam esses outros exames, ok? Então aqui nessa imagem nós temos a forma como é feita a ultrassonografia transfontanelar. A ultrassonografia transfontanelar, ela pressupõe que o paciente tenha a fontanela aberta, né? Então, antes do fechamento das suturas, principalmente da sutura sagital com a coronal, na fontanela anterior, nós podemos colocar ali o transdutor do ultrassom, e isso vai gerar para a gente imagens seccionais muito parecidas com a tomografia. Como essas duas, a primeira no corte coronal e a segunda no corte sagital, vocês reparam que as estruturas que nós víamos na tomografia são bem vistas também pelo ultrassom, desde que, como eu disse, o paciente ainda tenha a fontanela aberta, ok? Então isso se aplica a pacientes recém-nascidos e até 1 ano de idade, mais ou menos, mas também não vai ser aplicado em pacientes, né, da faixa etária adulta e idosos. A ultrassonografia intrauterina também avalia o sistema nervoso central do bebê. Então, nesse caso, não é por via transfontanelar, é através do abdômen da mãe, mas nessa fase os ossos ainda são pouco corticalizados, né? E isso permite que o som passe através deles, e aí nós podemos fazer vários cortes como esses da imagem, cortes sagitais, axiais e oblíquos, que demonstram as estruturas do sistema nervoso central do bebê. Além disso, já que estamos falando de sistema nervoso central, é bom lembrar que na vida intrauterina também são avaliadas as estruturas da coluna vertebral. Então, se há o fechamento adequado, se o canal neural está correto, bem como nessas imagens assim já mais parecidas com uma imagem tridimensional, também realizadas na época intraútero. Outro exame de imagem que também pode ser solicitado para pacientes adultos nesse caso, né, e aí para avaliação da circulação, é o Doppler de carótidas. É um exame baseado em ultrassom, logo sem radiação ionizante, em que a gente vai fazer
a ultrassonografia com Doppler da região do pescoço do paciente. E vamos identificar ali a carótida comum, desde sua origem, lá no tronco braquicefálico até o arco aórtico também, até chegar na carótida comum e sua bifurcação para carótidas interna e externa. Além disso, nós avaliamos também no nível cervical as artérias vertebrais. E a ideia aqui é parecida com aquela ideia que a gente tem quando vamos fazer a palpação do pulso periférico do paciente. Então aqui o que eu posso identificar é um padrão pré ou pós-estenótico, por exemplo, né? Vamos supor que o paciente tem uma obstrução na carótida interna lá em cima, na região intracraniana, isso possivelmente vai gerar repercussão na carótida nesse ponto cervical, que é onde a gente consegue olhar, e aí por vezes o Doppler de carótidas pode indicar a realização de outros exames. Além disso, nós também podemos procurar por placas no bulbo carotídeo, né? Aquelas placas de ateromatose, que também representam algum tipo de risco para o paciente. Outro exame de imagem que pode ser realizado para avaliação da circulação, nesses casos, é a arteriografia. Então, a arteriografia é um exame baseado em raio-x, parecido com uma radiografia, só que com contraste sendo injetado na circulação arterial do paciente. Para isso, você vai cateterizar alguma artéria e pode fazer um acesso por meio das carótidas, né, de um lado ou de outro, pode fazer também um acesso por meio da vertebral. E a arteriografia é muito utilizada hoje em dia ainda, por exemplo, para correção de aneurismas. Então reparem aqui, na imagem A, o paciente tinha um aneurisma chamado aneurisma de topo de basilar, né? Logo na região onde a basilar vai se bifurcar e vai gerar ali os ramos da circulação posterior cerebral, você tem um aneurisma. Já na imagem B, você repara apenas o esboço do que seria aquele aneurisma, já que ele foi tratado por meio, né, com a utilização da arteriografia, por meio da colocação de alguns coils, algumas molinhas ali dentro do aneurisma que o obstruem. Nesse ponto, acho importante a gente só lembrar da circulação arterial. Então, a gente comentou sobre isso, mas mais uma vez eu peço que vocês parem nesse slide e verifiquem, né, que a gente tem circulação que vem anterior das carótidas internas e posterior que vem das vertebrais, bem como a drenagem venosa. Nós temos aí os seios sagitais, superior e inferior, os seios transversos, que vão drenar nos seios sigmoides e depois nas veias jugulares. Então, é só uma breve revisão desse tema, apesar da gente de não ser um enfoque a anatomia exatamente para essa disciplina. E toda essa vascularização, tanto arterial quanto venosa, pode ser vista também por meio de exames angiográficos mais recentes, como a angiotomografia e a angio-RM. A diferença da angio-TC para TC ou da angio-RM para RM é que quando você faz uma tomografia do encéfalo, do crânio, você está focando no parênquima, você quer ver se tem algum tipo de edema, algum tipo de tumor naquela região. Quando você faz a angiotomografia, você está focando nos vasos. Então reparem que nessas imagens a gente vê muito bem os vasos, mas praticamente não vê o parênquima. Então são exames distintos nesse sentido. Mas hoje em dia são as mesmas máquinas que realizam, os mesmos técnicos que realizam e os mesmos radiologistas que vão laudar. E aqui as imagens também de angiorressonância magnética do crânio, tanto arterial quanto venosa. Cada um desses é um exame diferente, tá? Então existe angio-RM arterial, existe angio-RM venosa, e vocês separam que elas demonstram regiões diferentes, né, da vascularização e da drenagem do encéfalo. Aqui só para dar um caso de exemplo, né, aqui uma trombose venosa, o paciente fez uma angio-RM venosa do crânio. Reparem na primeira imagem que seria o normal, né, seio sagital e seios transversos todos contrastados. Já na segunda imagem nós temos uma falha de enchimento relacionada ali à região do seio transverso e seio sigmoide à direita, que é confirmada também na imagem axial. A seta branca aponta para uma falha de enchimento, enquanto a seta azul aponta para o seio com aspecto normal.